Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um Família Santa Cast, o meu podcast, o nosso podcast, o podcast das nossas famílias. É uma alegria receber você mais uma vez. Chega pra cá, sente-se aqui conosco e vamos participar desse momento mais especial. Antes disso, curte aí, compartilhe as nossas redes sociais, compartilhe esse episódio com mais pessoas. Pelo menos 5 pessoas que você compartilhar esse episódio, você já está nos ajudando e mais famílias serão evangelizadas. Então a gente precisa de você. E mais uma vez eu não estou sozinho, estou com a minha esposa. Seja bem-vinda. Obrigada, Deus abençoe a todos. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez, poder chegar até a casa de vocês com mais um episódio, mais uma história de uma família que participa conosco dessa comunidade tão especial. Nossos convidados especiais hoje são a Hermínia e a Deusa. Muito bem-vindos. Obrigado. É uma graça ter vocês conosco. Tenho certeza que tem muita coisa boa para partilhar com a gente. Tem sim. Da caminhada de vocês, da caminhada aqui dentro da comunidade. Então, antes de iniciarmos a nossa partilha, vamos clamar a presença de Deus para que a partilha realmente seja conduzida por Ele, para que possa produzir frutos nas nossas vidas. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrada Família, rogai por nós. São Luís e Santa Zélia, rogai por nós. Então, antes da gente iniciar esse mais um episódio, do nosso podcast, mais esse bate-papo especial aqui, eu não poderia deixar de falar dos nossos anunciantes. Então, mais uma vez, falar do nosso irmão Fábio, lá da Pets Bus, a Pets Bus que tem mais de 20 anos no mercado, nessa linha de Pet Store. Então, se você precisa levar seu animalzinho de estimação para fazer banho e tosa, para comprar ali aquela ração especial, se precisa de veterinário também, pode procurar qualquer uma das unidades da Pets Bus. Então, eles têm 3 unidades em Goiânia, no Jardim Atlântico, no setor Coimbra e também no Marista. Vai aparecer na tela para vocês aí o telefone da unidade do Jardim Atlântico e também o Instagram deles. Outro irmão que tem sempre nos ajudado também é o Tiléo, lá da Leotec. Então, se você precisa fazer manutenção no seu veículo, precisa fazer aquela revisão para pegar as férias, daqui uns dias nós estamos aí de férias, em julho, leve o seu carro lá para que você seja bem atendido por um irmão de comunidade e também muito honesto. Então, precisa fazer o serviço do seu veículo e hoje em dia você sabe que é muito complicado levar em qualquer mecânico, leve lá na Leotec que o Tiléo vai atender vocês aí, primeira categoria. Então vai aparecer o telefone dele também aí na tela, entre, mande um WhatsApp para ele lá que você vai ser muito bem atendido. Outro irmão que nos atende também sempre, que nos ajuda sempre é o Alaor, da GVS Móveis. O Alaor, ele é especialista nessa questão de móveis planejados. Então se você precisa refazer a sua cozinha ou fazer uma cozinha bem planejada, bonita, seu escritório, se precisa fazer uma mesa para algum lugar específico, então procura o Alaor, vai aparecer na tela o telefone dele e também a rede social da GVS. Entre em contato lá que o Alaor vai atender vocês lá, com muita tranquilidade e eficiência, Alaor? O Alaor está ali atrás, ali. Aí, é isso aí. Então vamos para o que interessa também, Além dos apoiadores que interessam muito, ouvir o testemunho de vocês para nós, para nos ajudar a crescer na fé. Sejam bem-vindos. Obrigada. Deus abençoe vocês. Amém. Então eu vou começar hoje pelas damas. Vixe, às vezes eu começo com os homens, mas hoje eu vou pelas damas. Deus, conta para nós de onde você veio, quem é a Deus, se você veio de uma família católica, como é que é, quantos irmãos vocês são. Conta para nós um pouquinho da sua história. Então, eu não vim da família católica. Minha família ela é toda protestante. Eu nasci aqui em Goiânia, de uma família muito grande. Minha família, inclusive, é uma das famílias que quando se reúne é muito grande mesmo, graças a Deus, mas são todos assim protestantes. Eu e a minha irmã e um primo meu, que agora eu sei, eles são católicos, o restante são todos mais protestantes. Para mim ter ido para a igreja católica foi através de vizinhos, que na época a gente foi para o interior. Minha mãe ela ficou um pouco desviada porque ela casou com um homem que não tinha muita religião. Ela conviveu com ele 25 anos. Nesses 25 anos ela não tinha religião também. Ela ficou desviada. E nesse período esse homem ele era meu padrasto. Quando ela casou com ele, ela já tinha 3 filhas. Como é que é? Seu pai faleceu ou eles se separaram? Não, a minha mãe ela casou,
né, na igreja católica, na igreja civil, inclusive ela casou lá na igrejinha São José, porque o meu pai era católico. E na época era assim, né, o homem conduzia muito. Então, ela casou nessa igreja e quando foi que ele sumiu, ele foi daquela tipo de peça assim, vou lhe comprar um cigarro, né? E até hoje. Nunca mais voltou? Até hoje, eu já tô com 50 anos, ele deixou minha mãe grávida de mim de 6 meses. Nossa. E nisso ela já tinha 2 filhas, né? Ela já tinha a Marta e a Marli. E estava grávida de mim. E ele desapareceu. Com tudo isso, ela ficou sozinha durante 4 anos. E depois de 4 anos, meu avô, que apresentou meu padrasto para minha mãe. E ela já estava com as crianças pequenas, com um pouco de dificuldde. A gente morava ali no setor Perim, naquela baixada ali. E ela com muita dificuldade com criança pequena. Ela trabalhava lá no Frangol. Acho que era mais ou menos uma situação assim. E esse homem foi e falou, não, eu caso com você, só que a gente vai embora. Aí foi a época em que minha mãe foi embora para Mato Grosso, com o Antônio, que é o meu padrasto, e levando eu e a Marli, e a Marta ficando para trás com a mais velha. Ficando para trás morar com a minha avó. Ela levou só nós 2. E nessa época, eu e a Marli, nós sofremos muito, porque ele padrasto, ele era muito rigoroso, e a gente não teve assim um apoio paterno. Né? A gente nunca teve um apoio paterno dentro de casa. Com o passar do tempo, a gente foi para Creúna. A gente morou muito tempo lá em Acreúna, foi quando eu conheci a minha madrinha Zica. Ela era merendeira numa escola onde eu estudava. E ela começou a fazer visita lá na casa da minha mãe. Sempre, Laide, a gente tem que levar as meninas para a igreja. Laide, tá errado. Aí um dia ela pegou e começou a me levar na igreja católica. E eu me apaixonei tanto pela igreja católica que eu entrei na fila da comunhão. Eu achei muito chique, sabe? Muito bonito aquilo. E eu já tinha uns 11, 12 anos. Falei, gente, o que esse povo está fazendo, eu quero fazer também. E eu entrei na fila da comunhão, e na hora que chegou lá, na hora de entregar a oferta, aí o padre percebeu que eu não tinha nada a ver, que ainda não tinha nenhum sacramento, nada, nem de estudo. Ele falou assim, meu amor, você quer o quê? Ele falou assim, eu quero o que o pessoal pegou. Tá dando, eu quero também, né? Ele falou assim, fala pra alguém te procurar aqui na igreja que eu vou te ajudar. Aí eu falei, então tá. Minha madrinha que tinha me levado, né? Menina, eu virei um trem em cima da madrinha Zica. E ela falou assim, não, tá bom, quando eu for pra igreja eu te levo. E desde então eu nunca mais abandonei a igreja católica. Aí, quando foi para me batizar, ela pegou no pé da minha mãe. Tem que batizar as meninas. Não é só a Deus Marene que quer batizar. Tá, meu nome não é Deus. Meu nome é Deus Marene. Só que o pessoal me chama de Deusa porque é mais fácil, né? E aí batizou. Anota aí depois para colocar. Você quer que coloque Deusa lá no anúncio? Não, pode deixar Deusa. Porque todo mundo me conhece, né? E quando foi para me batizar, batizou todas. Sem muita presença da minha mãe, para te falar a verdade, mas ela foi, sim. Eu não tenho recordação, de ver minha mãe na igreja católica, não tenho. Mas eu tenho recordação de os amigos delas levarem a gente, né? Então, assim, foi batizada eu, a Marta, a Marli e a Gracilene. Eu não sei, eu também não me lembro muito bem se a Joyce, na época, foi batizada. Somos 5. 3 com o meu pai, que desapareceu, e mais 2 com o Antônio, ela conviveu com ele 25 anos, que depois ele faleceu. Então, com o passar do tempo, eu não parei mais de ir para a igreja. Eu tinha um pouco de preguiça, mas sempre que eu me sentia sozinha, chorona, principalmente lá em Acreúna, eu ia sozinha. Eu tinha uns 12 anos, eu saía de um setor muito poeirento e longe para ir na igreja à noite. Eu ia sozinha. Eu chegava lá, porque eu falava assim, Senhor, eu quero participar de coisas bonitas. Eu não via, assim, fé, mas eu achava... do ambiente, das coisas, nossa, né? A igreja católica, para mim, é a igreja mais linda que existe, Desde a primeira vez que eu entrei na igreja católica. Então, aquilo para mim era uma coisa assim, que eu queria para mim. E imagina eu casar com um homem católico, que meus filhos vão estar tudo aqui, é isso que eu quero para mim. Eu olhava nos casais, aquilo é que me conduzia a entrar dentro da igreja católica e estar sempre lá.
Então, com o passar do tempo, eu ganhei uma oportunidade de vir morar de novo aqui em Goiânia. Cheguei na minha mãe e falei, mãe, como eu não estou estudando aqui direito aqui em Agreúna, e eu já estou com 13 anos, eu quero ir embora. Minha filha, mas como assim? Não, a dona Dirce era uma mulher que eu sempre cuidava da casa dela, eu era meio que uma babá, tudo ela, de vez em quando ela me convidava para fazer as coisas. A dona Dirce me convidou para me morar com a filha dela em Goiânia, no apartamento. E nessa situação, hoje eu entendo que eu vim meio com um trabalho escravo, né? Porque eu vim como uma menina para cuidar de uma família, uma mulher que tinha acabado de casar, ter os filhos, engravidar, ela inclusive ela estava grávida de... O marido dela era um policial muito rigoroso, sabe? Muito sem educação. E eu não podia estar nem no mesmo ambiente que eles, sabe? Sempre ela falava, Deus, quando o Tiago estiver aqui, você esconde, você vai pro quarto. Ele não gosta que você fique aqui andando no apartamento. E para comer, nossa, eles demoravam demais para almoçar e eu não podia pegar nada, sabe? Não podia e eu sempre ficava escondida. E o apartamento deles era pequenininho, não era um apartamento grande. Eu tinha que ficar escondido lá na área de serviço, sentado no vaso. Nossa. Então, era uma situação... Não podia descer, não podia descer de jeito nenhum. Naquele edifício Mara, perto da Saga. Todas as vezes quando a gente... Passa por lá, você lembra. Eu falei, gente do céu. Dá um pauzinho aí agora, que eu acho que essa história sua é muito boa de você contar também. Pra gente ouvir um pouco o Hermínio aqui. Hermínio, lá na sua casa, como é que foi? Lá sempre o povo foi católico lá, como é que era? No ambiente, como é que você cresceu? Como é que foi? Conta um pouco da história sua para nós. Bom, graças a Deus, fui criado dentro da casa católica, dentro da igreja católica. Uhum. Só que, como se diz, eu não tenho muita lembrança da minha infância, a parte dos 12 anos para trás. Não sei se é porque a minha mãe não chegou a casar com meu pai também. Uhum. Se diz, tanto é uma coisa até engraçada entre eu e ela, que nem ela nem eu tem o nome dos pais em registro. Só o nome da mãe. Conheço meu pai, somos bons amigos hoje, tudo. Ele mora hoje em Rio Verde, né? A minha mãe está em Pontalina ainda até hoje, que eu sou de lá. E a minha infância foi, como se diz, não igual a dela. Perto dela, a minha foi uma vida de ouro. A minha infância, porque eu fui criado, bem dizer, pela minha avó. Uhum. A minha avó sempre foi muito católica, ela era legionária. Então, fui coroinha dentro da igreja também. Uhum. Então, a minha infância não tem, que se diz muita coisa, foi bem dentro da igreja. Bem sossegado. Bem sossegado. Rezando então, direitinho. Tive muito sofrimento nisso. Só que a hora que você começa a criar, igual ela, 13, 14 anos, 15 anos de idade, você vai se perdendo na vida, porque você começa, principalmente cidade interior, você começa a sair, você vê... Aí as amizades. As amizades, seu tio bebendo, você aprende a beber, você aprende a fumar. Foi onde você vai fugindo mais, se diz, em vez de você seguir o caminho certo da igreja, não, você começa a descobrir coisas diferentes, você vai caindo, espoletando para o outro lado, como se diz. Então a gente acaba se perdendo muito na vida. Uhum. E aí, como é que foi essa adolescência para a juventude sua nesse meio? Então, você vem aqui bonitinho até 13 anos, 14, depois o tem Lera, que é essa turma. O que você aprontou nessa fase aí mesmo? Porque, como minha mãe era professora e hoje já está aposentada, eu comecei a estudar muito cedo e cansei da escola. Não quer estudar mais, não? Não quero estudar mais. Cansei da escola e entrei na vida, começando a beber muito cedo, com 15 anos de idade. Quando eu conheci ela, a gente tinha 15 anos, eu já bebia, fumava. E no interior parece que é mais rápido. É mais rápido, essas demais, coisas né? acontecem muito rápido. Aí você sai, você vai, não passa na porta de um prostíbulo, você vê um tio seu lá dentro. Uma coisa, então aquilo ali acaba te colocando num círculo malicioso em volta. Começa a ser algo comum, né? Parece algo comum em si. Então você larga daquilo ali e vai para o outro lado achando que é mil maravilhas. E a gente foi nessa até, como se diz, nossos 18, 19 anos, né, bem? Que eu não ia para a escola. Quando chegava a estudar, saía da escola na segunda aula para ir beber cachaça, sair com os amigos e fazer o que não der. Tava ali só para cumprir tabela. Só para cumprir tabela. Então foi uma vida meia
no interior normal, né? Mas pra gente hoje que se entende, foi uma vida meio perturbada. Você vai contar mais desse pedacinho pra nós? Mas aí, voltando aqui na Deus, e aí você ficava lá desse jeito excluído, como você falou, né? Quase como uma escrava. O que mais você lembra desse momento assim que te marcou bastante e que te levou, talvez, a tomar uma decisão de sair de lá? Como é que foi isso? Tá, eu vim mais com o intuito de estudar. Eu percebi que isso eu não ia conseguir. Por causa do trabalho. Por causa do trabalho. Era muito difícil eu conseguir ir para o colégio, porque eu comecei a estudar naquele... Hoje é um militar, mas antes era o Colégio Polivalente de Goiânia, não sei se você recorda. Eu comecei, só que muitas vezes eu tinha que ficar com o neném, os dois brigavam muito, e ela sumia, e eu ficava com o neném, chegava a hora de eu ir pro colégio, não tinha ninguém ficar com o nenenzinho. Aí, um dia eu liguei para minha mãe trabalhava no colégio como porteira. Aí eu falei, mãe, não tá dando certo, porque eu queria muito estudar. Eu falei assim, minha filha, eu vou te falar um negócio. Minha mãe toda a vida foi assim, sabe? Entre trancos e barrancos. Eu tô indo para Pontalina. Seu pai pegou um serviço lá, porque ele fazia asfalto. E eu chamava meu padrasto de pai, porque foi o único que eu conheci. E ele mexia com essas empresas de asfalto. Seu pai pegou um serviço lá em Pontalina e nós estamos indo embora. Se você quiser ir embora para Pontalina comigo, pode vir. Ao contrário, você vai chegar aqui e não vai ter ninguém. E eu, meu Deus, eu não sei nem onde que é Pontalina, eu vou embora. Você fala, você tinha 13 anos, né? Você imagina os meninos de hoje falar um trem desse, você fica louco. Não então, sabe, não tem ação nenhuma, né? Então, não, mas aí eu já estava com 14, porque eu fui chegando lá em Pontalina e conhecendo o Hermínio. Então, eu fui para Goiânia com 13, mas eu fiquei lá até quase aos 15. Demais da conta, nossa. Aí eu fui embora, né, para Creúna de volta para mim seguir minha mãe, porque como não estava dando certo em Goiânia, né? Aí cheguei lá em Pontalina, aconteceu um episódio, aliás, cheguei em Acreúna, aconteceu um episódio muito engraçado. Aquele caminhão cheio de mudança, a gente saiu de Acreúna e foi para Pontalina. Nós paramos num posto de gasolina e para arrumar o negócio do caminhão, porque estava... Descobrindo a mudança. Isso. Aí o meu padrasto e o motorista tá lá arrumando e minha mãe escondeu. Ela ficou meio quietinha. Aí eu falei, aí a Marli pegou e falou assim, mãe, o que foi? Aí ela, não, nada, não sei, tava eu e a Marli e a Marta, não me lembro bem qual das minhas irmãs, só sei que ela virou pro meu padrasto e falou assim, aquele lá é o pai das meninas. Ele tava nesse posto. Aí, sabe, meu padrasto pegou e brigou com ela, você tem que falar pra ela, não sei o quê, e minha mãe não quis falar, não, vamos embora, e foi embora. Aí, com o passar dos dias, ela me falou, não sei se foi pra mim e pra Marta, ou eu não me recordo mais, só sei que o pai de vocês estava nesse posto de gasolina. Mas vocês não viram, nem sabe, não, né? A gente não ficou sabendo porque ela não comentou. Ela não contou. E nós fomos embora pra Pontalina. Lá em Pontalina, eu falei assim, eu quero uma vida totalmente diferente aqui. Eu quero trabalhar, estudar num colégio bom, e eu vou estudar. Aí tá, eu tinha umas avenidas muito grandes, tem até hoje, né, umas avenidas muito grandes em Pontalina, eu comecei a conversar de comércio em comércio, eu preciso trabalhar, eu quero arrumar um trabalho e tal, porque eu preciso estudar e tal. Aí eu cheguei no Hotel Pontalina, na época, um senhor gordão, sabe? Chegou, eu falei assim, moço, o senhor não está precisando de ninguém para lavar vasilha, para cuidar, assim, ajudar a servir e tal. Eu acabei de chegar na cidade, eu preciso trabalhar porque eu tenho que estudar urgente, já começou as aulas e eu não tenho nem dinheiro para comprar caderno. Aí ele falou assim, de onde você veio? Aí ficou fazendo um monte de perguntas. Quem que é você? Aí eu vim com um pessoal que veio fazer asfalto aqui na cidade. Vem amanhã que eu vou te dar um serviço. Menino, pra quê? Oh. Fui embora pra casa, contei pra minha mãe, arrumei serviço no hotel super chique ali no centro. Aí minha mãe falou assim, então tá bom, minha filha, Deus abençoa. Aí vai eu no outro dia trabalhar. Cheguei lá, eu fui ajudar na cozinha, né, Dona Antônia, sem educação, meu Deus do céu, como a Dona Antônia era sem educação, mas tá bom. Quando tava indo embora, o seu Manuel chegou em mim e falou assim, leva aquela cesta básica lá pra vocês, e pode voltar amanhã. Aí uma cesta básica muito grande, eu falei assim, não, eu vou correr lá em casa e pedir pro meu pai vir buscar essa cesta de bicicleta, né, e ele foi lá e buscou a cesta básica. E com isso, o seu Manuel, ele me adotou, sabe, uns 4 dias que eu tava lá, ele me perguntou, aonde você quer estudar?
Aí eu falei que eu queria estudar no Colégio Santa Rita de Cássia, porque eu fiquei sabendo que era um colégio muito bom em Pontalina, mas tinha que pagar. Lá não era nada Não era de graça, não. Não. Era estadual, Aí não. ele falou assim, você sabia que esse colégio você tem que pagar? Eu falei assim, não, mas eu fiquei sabendo que se alguém for lá e pedir, eles me dão um desconto ou uma bolsa. Aí eu trabalho pro senhor e o senhor paga o colégio para mim, não precisa de passar nem R$1 para mim. Eu falei, Você falou isso pra ele? Falei, não precisa passar dinheiro para mim, o senhor só paga o colégio lá para mim. Tá bom, eu vou lá ver. E ele conseguiu a bolsa lá para mim nesse colégio. E eu comecei a estudar nesse colégio Santa Rita, fazendo a 5ª série, né, Paixão? Foi, nossa. Comecei a estudar em janeiro, só sei que lá para janeiro, fevereiro, março, eu vi o Hermínio. Nossa, Na mesma escola, não? Era. Isso era filho de papaizinho lá, meu filho. Na hora que eu vi esse Hermínio, eu falei, meu Deus, pra mim era o menino mais bonito da escola. Olho azul? Não, ele era bonito demais, vocês não estão entendendo, não. E eu, menina, pensa numa menina pretinha, feia. Eu falei, nunca que esse menino vai dar bola pra mim. Aí, sabe, eu descobri a namoradinha dele. Era a Beatriz na época. Os dois... Era bom de nome, as coisas, né? Não esqueci de jeito nenhum. Aí, então? Uma menina toda cheirosa, bonita, sabe? Era a namoradinha do Hermínio na época. E eu comecei a ser a melhor amiga dela. E essa menina, ela não... Amiga já pra furar o olho dela mais tarde. Não, deixa eu te contar. Ela tinha muitos namorados. Ela não era só o Hermínio. Vixe, aí eu pensei, já que ela tem muitos, ela podia me dar o Hermínio, né? Mas assim, como ele nunca conversava comigo, ele não tinha intenção nenhuma de chegar perto de mim, foi em julho, na pecuária de 89, né, Paixão? Ela tava com ele, ela tinha marcado com ele lá nessa pecuária. E ela foi... Nessa época, ia cantor bonito demais, essas coisas, ela sempre fugia dele para ficar com outros homens, com outros meninos, né? Porque na época nós era tudo menino, 15 anos. Só nas ficadas da vida. Aí ele pegou e viu ela com outro homem. E ele ficou muito desapontado, tal. Aí ele chegou, ele trabalhava na Sociedade São Vicente de Paula, né, Paixão? Era Vicentino, foi presidente de conferência da Sociedade São Vicente de Paula. Aí ele estava lá na Sociedade São Vicente de Paula e foi ele muito magoado, ele virou pro rapaz e falou assim, o trem tá bagunçado pra mim. Ele falou assim, Hermínio, você arrumou uma namorada hoje, eu te dou uma caixa de cerveja. Você chegar aqui com a namorada. Aí você não tem que, proposta? Não tem que ser a Beatriz nenhuma, não, porque a mulher já tinha dado fora nele, né? Porque ela tava com o outro. E a primeira pretinha que ele pegou na frente, ele pegou pra ganhar a caixa de cerveja. Como é que foi essa proposta? Como que você notou ela lá? Rapaz, não sei se é porque eu já tava com umas na cabeça também. Cuidado que você vai falar, que pode sobrar pra você. Não, eu já sei tudo, já tem jeito mais não. Eu saí procurando e achei ela meio... Perdida lá. Ali perto do curral, que era o rodeio, né? Ele não, vamos ali comigo ali. E nós foi lá pro restaurante. Vamos ali comigo. Lá pro restaurante dos Vicentinos, né? O povo tinha que me ver. Tudo, os meninos viu, nós dois estávamos beijando, ainda ganhei a caixa de cerveja em cima dela ainda. E pronto. E até hoje, por causa de uma caixa de cerveja, até hoje nós estávamos... Arrumou a namorada. Mas aí depois vocês ficaram juntos ali, e aí começou a namorar, como é que foi esse começo de namoro? Foi ficando e namorando, ou você foi na casa dela, falou com os pais dela? Nada, o que viu já tava namorando, era isso mesmo? Foi, se diz, um namoro começado assim, meio da bagunça, né? meio atrapalhado. E a gente foi levando, né, bem, graças a Deus. 15 anos. 15 anos. Eu fiz 15 anos, dia 16 de janeiro, conheci ele em julho. E uma coisa engraçada que eu acho, parece que Deus escreve certo, eu falo muito que Deus escreve certo na minha história. Nós conhecemos na festa de pecuária, nesse dia, né, foi no dia 15 de julho, julho, né? 15 de julho, e casamos... Dia 15 de julho. Depois, no dia 15 de julho, também na igreja. Quanto tempo depois disso? 5 anos, né, bem? 5 anos. 5 anos depois. Casaram com 20 anos? 20 anos. E nós já tínhamos o nosso menino mais velho. Tinha? Já que foi... Vocês chegaram a morar junto antes? Não? Só foi morar depois que casou? Não, moramos 1 ano, bem dizer, João. Antes de casar? Quando ela descobriu que estava grávida, que ela me contou, né? A gente eu peguei, tava com 4 meses. É meu, então vamos assumir o erro. Que eu ainda brinquei com ela, falei assim, eu não vou fazer igual meu pai fez com a minha mãe. Então a gente assumiu, foi morar junto, até na época a minha sogra tinha voltado para Creúna, né, bem? Isso, ela já tinha. Aí você ficou por lá. Eu fiquei sozinha de novo. Eu não queria, minha mãe não aceitava. Ah, é? Sua mãe não aceitou? Não aceitava, não.
Na época, de jeito nenhum. Ela falava assim, ela fez tipo meu pai fez com ela, não, deixa eu nascer primeiro, se fosse filho seu, eu pego pra cuidar. E já tinha 4 anos de namoro. Nós já tinha 4 anos de namoro, eu não ia saber que o filho Como era que não é meu, né? Não tinha como. Aí nós arrumamos uns trapinhos nossos que nós tínhamos e fomos embora morar na casa da minha sogra. Na época ela tinha voltado pra Creúna. Aí na casa que ela deixou, vocês ficou. Aí nós não, vocês voltaram pra Creúna. Aí nós fomos pra Creúna, fomos pra Creúna, mas ficamos pouco tempo lá, né, bem? Foi uns 3, 4 meses só. Aí minha sogra nos adotou de novo. Aí eu vim, na época minha avó adoeceu, que eu que morava com a minha avó. Tá. Aí minha avó adoeceu, nem foi ela, eu vim ver ela e meu tio chegou em mim, já falecido, conversou comigo e falou, meu filho, pega suas coisas, vem, vai trabalhar comigo lá na empresa, eu tinha uma cerealista, né? Ele falou, você vem trabalhar comigo, traz suas coisas, vem, porque a sua avó não pode ficar sem você, não. Ela já adoeceu nesses dias que você tá para lá. Aí ele me arrumou um dinheiro na época que eu fui e nós veio embora, né, bem? Quase de imediato. Hoje eu saí no caminhãozinho e cascou. Não, bem dia não tinha nada. O que tinha trouxe no ônibus. Era um fogão velho, um colchão, umas coisinhas. Pôs tudo dentro do ônibus e veio embora. Aí viemos, né? Ela grávida, já estava uns 7 meses, né? 6, 7 meses de gestação. Aí fomos morar num barracãozinho no fundo que da casa da minha mãe. Um pouco maior que essa sala aqui, ó. 2 cômodozinhos. Acho que dá o tamanho dessa sala aqui, o barracãozinho. Nossa. Aí ficamos lá uns dias, aí já arrumamos outro barracãozinho maior, passamos para lá de aluguel até a criança nascer e voltamos, fomos morar na casa da minha avó de novo. Minha avó falou, não, vem morar comigo, te disse. Para ajudar ela lá e vamos cuidar da velhinha. E quanto tempo vocês ficaram lá morando com ela? Até a gente comprar a nossa casa. A gente ganhou num bingo. Um Fusca, na época, em 96. Nossa Senhora! Quando relançaram aquele Fusca Itamar, a Sociedade São Vicente de Paulo tinha adquirido um hospital lá para fazer a Santa Casa, fizeram esse bingo. E nós fomos contemplados. Meu sonho é um Fusca desse. Esse Fusca na época. Nossa, será. E foi o Fusca, nós compramos a nossa casa e mobiliamos a nossa casa. Com o dinheiro do Fusca. O Fusca tava valendo, hein? Que benção, hein? Então, compramos uma casa e mobiliamos. E nós pegamos, aí minha avó falou para nós, né? Nós já tinha casado, né, bem? Casou na igreja. A gente tinha casado na igreja. Foi em 96, né? Nós casamos em 95. E um fato que eu não esqueço nunca, até hoje. A minha avó falou para mim, ela sentada no sofá do meu lado, meu filho, casamento, só existe um na vida. O que Deus une, o homem não separa. Olha. Ela chegou a me falar isso. Ela já tinha o quê? Quase 40 anos que ela era viúva. Nossa. Nunca arrumou outro homem na vida. Isso nunca saiu da minha cabeça hora nenhuma. Aí foi o senhor que era ministro de Eucaristia, depois morava até já falecido também, foi nosso padrinho, chegou em mim e falou assim, meu filho, vamos arrumar o casamento de vocês? Tem um casamento comunitário lá na igreja. Vamos casar todo mundo? Aí, depois nós conversamos, nós vamos. Fizemos o curso de noivos, tudo da igreja, tudo certinho. Levamos, casamos. Belezinha. Aí quando nós chegamos aqui, compramos o carro, minha avó falou, meu filho, quem casa quer casa. Tem sua casa, ó. Pega o beco. Pega descendo. Aí foi onde nós saímos da casa dela, fomos para nossa casa. O nenenzinho já tinha nascido nessa época? Já estava com mais de ano. Já estava com 1 ano e pouquinho. Aí nós fomos para nossa casa e pouco tempo depois do Felipe já tinha nascido ou não? Não, né? Não, ela adoeceu novamente, a gente teve que voltar para casa dela. Ela quebrou a perna. Aí os filhos em si, só minha mãe que não queria que a gente fosse. Meus filhos dela em si procurou a gente, né, meus tios, pra gente voltar para poder cuidar dela. Cuidar dela. Aí a gente voltamos para casa dela, ficamos até o falecimento dela. Como se diz, ela faleceu em 2000. Foi 2000. Mariana é de 2002. 2002. Minha avó faleceu em 2000. 15 dias depois que minha avó faleceu, a gente veio embora para Goiânia. Aí vocês já tinham mais filhos nessa época, não? Só o primeiro ainda? Só o Felipe e o Vitor. Tinha 2, tinha o Felipe e o Vitor. Aí vocês vieram para cá, vocês foram trabalhar com o quê? Deus, o que vocês foram mexer? Eu nada, o careca que veio. Cara, foi uma vida... Você veio cuidar da casa. Eu vim desempregada. Você sabe o que é você sair com a cara e coragem para enfrentar o mundo?
Não, eu não sei não, né? Mas eu imagino que é um desafio grande, hein? Nós saímos de lá, eu vim fui lá pra Vila Mutirão. Uhum. Tem uns parentes dela que moram lá. Isso em que ano? 2003, Foi em né? 2000. Você falou 2000. 2000. Vila Mutirão devia ser muito longe do centro, essas coisas, né? Na Cara, eu época, batia de a pé de lá pro centro atrás de serviço. Não. Porque não tinha dinheiro. Só que eu ainda não tinha vindo, Ela não tinha vindo. Eu Você fiquei Você veio pa- primeiro para Eu vim organizar as primeiro, coisas. ela veio depois. Ah, Aí eu, como se diz, com a cara e a coragem. Eu tinha uma Kombi de transporte escolar na época, tentei mexer lá em Ponta Neto, vendi essa Kombi, acabei gastando bem de dinheiro tudo, né, bem? uhum. Tentando fazer coisa daqui e dali e nada. E nesse patamar nosso, eu tava, se diz, até vender balinha dentro do ônibus, do eixo, em Anguera, eu vendi. Sucão. Eu saía aquele sucão, aquelas laranjinhas. Nunca teve preguiça também, né? Não, graças a Deus, Deus sempre me deu força nessa área, para trabalhar. Porque hoje em dia a Pode gente vê o contar. povo assim, qualquer negócio, você vê os caras ficam à toa, não quer trabalhar com nada, não quer escolher serviço. Aí eu aluguei uma casa na Vila Mutirão, ela veio, nós ficamos lá aos trancos e barrancos, tentando, dando murro em ponta de faca, batia de um lado, batia do outro, e parece que nada se acertava. Como é que eram vocês dois nessa época, o relacionamento de vocês? Vocês tinham diário, brigavam muito, você ainda tomava uns goró puxados ainda e tal? Não Como é tinha que era? diálogo. E bebia muito. Brigava muito? E era como se diz, entre tapas e beijos. Pau cantava mesmo. Se diz, nunca teve agressão em si, mas como se diz, de boca, O que tinha falado. podia mandar sair da frente, isso, aquilo, outro, brigava muito. Você também era brabo igual ele, porque você tem cara de brabo. Até hoje. E aí... Só que hoje você tá mais manso. Até hoje. E aí e os dois viravam aquele rolo, tá? E os meninos no meio dessa marafunda toda. Só como os diz lá. dois, né? O Só Vitor os e o dois, Felipe. aham. Só os dois. Como é que era isso lá com eles, lá no dia a dia, Deus? Como é que era isso? Então, aí o Hermínio, ele veio na frente, né? E quando eu vim, ele já estava trabalhando com meu tio de motorista meio que particular, né, Hermínio? Meu tio arrumou ele para trabalhar com ele de motorista particular. Uhum. E ele falou assim, não, esse negócio de motorista particular não vai dar certo porque não estava ganhando bem. Aí eu deixava o Vitor e o Felipe... o Vitor ficou para trás porque tinha que finalizar a escola lá. E a minha sogra falou, não, vai, arruma um emprego. Deixa ele aqui comigo. E depois a gente leva. E durante nesses 6 meses, eu consegui começar a trabalhar e colocar o Felipe no CIMEI, que era o mais pequenininho. Uhum. Aí depois a gente trouxe o Vitor de volta. Nesse intervalo, o Hermínio conseguiu comprar uma ambulância no estado para alocar para o estado. Aí ele ficou trabalhando para ele mesmo. Ah, sim. Então, assim, sabe, era muito sufocante porque não recebia, né? O Estado demorava demais para pagar, tinha vezes de ficar até 3, 4 meses sem receber. Foi um tempo assim, muito doloroso financeiramente para a gente, e foi quando eu engravidei da Mariana. Quando eu engravidei da Mariana, não podia ter engravidado, porque eu tinha acabado de tomar uma vacina contra a rubéola. Contra a rubéola na época. Ah, entendi. E aí eles falaram pra mim, você tem possibilidade de engravidar? Não, não tem como engravidar. Então você não pode engravidar durante 6 meses. Eu fui e tomei a vacina. E eu descobri que eu estava grávida mais de 20 dias. E aí foi um sufoco muito grande. Eu tive uma gestação assim que foi lá no materno infantil. E diante disso, financeiramente, estava bem precário nossa vida. Por Porque causa aí você teve que parar de trabalhar. tive que parar de trabalhar. E então, com o nascimento da Mariana, aí que eu fiquei mais ainda sem trabalhar. E o Hermínio lutando com a ambulância, né? Tentando ver se dava certo. E ele ficou mais ou menos uns 5 anos, Hermínio. No estado foram 2 mandatos do governo, né, do Marconi, mais um pedaço do Alcides. Então foi Por muito tempo, 10 anos. quase 10 anos trabalhando com locação do estado. ambulância. E foi como te diz, muitas das vezes a gente, depois, nessa época já morava em Nova Esperança, a gente mudamos para cá, aqui perto da igreja. Nós moramos 20 anos, bem dizer, aqui do lado do santuário. Uhum. Eu tinha de vender, eu abasteci. A locadora, ela fornecia a manutenção do veículo e o combustível para você trabalhar. Aí, quando o Estado repassava o dinheiro para a locadora repassava para a gente, já descontando coisa. Então, o que acontecia? Para comer, comprar o alimento, eu tinha de vender o combustível, eu abastecia o carro a prazo, mais caro, vendia o combustível mais barato para comprar alimento para dentro de casa. Nossa. Então, a gente passou, como se diz, um perreco bom nessa vida. E conjugalmente a gente não tinha vida.
Não tinha. A gente tinha tanta preocupação financeira que nós dois não tinha vida no casal, sabe? Então, assim, eu não via, às vezes, o Hermínio chegar em casa para tomar um banho e sair. Eu não vi o Hermínio... e o Hermínio, ele toda a vida foi muito, assim, esperto, sabe? Mentia que, nossa senhora, eu nunca sabia certo de onde o Hermínio estava, né? Às vezes eu falava assim, não, o Hermínio... Quando minha sogra me deu meu primeiro celular, aí ficou mais fácil. Ficou fácil para me achar ele, né? E descobrir as mentiras, né? Às vezes eu ligava para ele, Hermínio, eu fiquei sabendo que não era seu plantão esse final de semana. Não, eu tô aqui no plantão. Aí lá no fundo eu escutava assim, sabe? Pega a capivara. Hermínio passou aí perto de você, olha a capivara. Ele não tava trabalhando, ele tava no meio do mato caçando bicho. Capivara. Sabe? Então, assim, sempre as amizades dele atrapalhavam demais da conta. Não é? Hermínio, mas e aí? Aí tinha bebido as coisas, teve adultério também ou não, nesse meio tempo aí? Teve. Se diz, infelizmente, como se diz... Caçando as capivaras e deu B.O. Fiz muita coisa errada, não é a gente faz, eu fiz, né? Muita coisa errada nesse tempo, nesse período. Tanto na época quando eu trabalhava, era prestador de serviço do Estado, e depois que eu larguei, né? Como se diz, na época do governo do Alcides, acabou a terceirização, peguei e fui para a estrada, fui mexer com o caminhão. Fui trabalhar no Ceasa como verdureiro, e nesse tempo aí se perdi mais ainda, né, bem? Aí você acaba convivendo com drogas também, ribite e outros tipos de drogas, cocaína, essas coisas, então você se perde na vida. E acaba se prostituindo, se diz, você acaba mexendo com muita prostituta na estrada, esse tipo de coisa. Fica muito longe fora de casa, pessoa, né? Fora. Então, quando eu estava no Ceasa, era mais, se diz, ameno. Mais ameno, porque se diz, era ribite, essas coisas, porque a correria era grande. Eu saía daqui do Ceasa na segunda-feira, fazendo entrega, chegava na quarta, carregava o caminhão na quinta, saía de novo, voltava no sábado. Então, pra você dar conta de fazer isso, você tinha de tomar tem que estar ligado direto. Para ficar ligado, pra você dar conta de fazer o serviço. Senão você não dava conta, você não fazia. No episódio anterior do podcast, o irmão nosso que estava do Ministério das Crianças, ele falou isso, que eles moraram em Portugal há muito tempo. E ele conheceu as drogas, maconha, cocaína, justamente por conta de ter que virar à noite dirigindo táxi, né? Para atender o povo e tal, né? Então... a gente vê muito o caminho que você escolhe, ele é determinante por conta de algumas coisas, né? Então as amizades, as coisas influenciam negativo demais, né? Muito, prejudica muito a gente nesse ponto. E você nesse meio tempo sozinha com esses 3 meninos, uma novinha, o que você pensava? Você pensou assim, vou embora, eu vou largar esse caboclo aqui. E a Mariana teve alguma coisa por conta da vacina? Não teve. Eu tive uma gestação tranquila mesmo, sabe? Só que os médicos ficavam preocupados. Tinha alguns médicos que falavam, ela vai faltar um dedinho, ela vai faltar uma perninha, pode ser que ela vem com os lábios... Como que é? Isso, vem com os lábios cortados. Então, ela não vai ser um bebê assim certinho. Eu quero, assim, desde o início já estar conversando isso com você. Mas assim, sabe, ela foi o bebê mais lindo que eu já vi na vida. E quando o médico colocou ela no meu braço, eu falei, meu Deus, procurando os dedinhos, né? Ficava procurando faltando um dedinho, olhei na boquinha, tudo certinho. E o medo que eu fiquei de pensar assim, gente, se esse povo trocar, porque eu tive ela lá no materno, se trocar esse bebezinho, aí eu gravei ela pela pintinha na boca. Depois que a mulher levou ela lá pra dentro, depois trouxe de volta pra mim, eu conferi ela mesma, porque a pintinha... Será que devolver a minha bonitinha? Não teve, a Mariana toda a vida foi muito saudável, graças a Deus. E com esse intervalo, assim, de que eu fiquei sozinha, né, o Hermínio começou a trabalhar de caminhoneiro, eu comecei a vender consórcio. Aí eu trabalhava nas empresas vendendo consórcio e eu colocava os meninos na escola e ia trabalhar. Então foi uma coisa assim, sabe? De repente chegou a hora que os meninos começaram a ir para catequese. Consegui também levar os meninos para catequese os 3, sozinha, porque o Hermínio não estava aqui. Foi quando ele foi para a estrada mesmo, né? Virou caminhoneiro. E eu fiquei com o Vitor, a Mariana e o Felipe sozinha. O Hermínio, ele não tinha mais acesso assim à nossa vida pessoal. Vinha direto, sabe? De vez em quando ela vinha, eu lavava as roupas, cuidava das coisas, mas sumia. Eu não sabia mais da vida dele. Hoje em dia as mulheres só vão ficar viajando desde chegar em casa para lavar roupa, hein?
Dá problema demais. Eu ficava, era 3 meses, né? Bem, 3, 4 meses fora de casa. Direto. Aí vinha, ficava 15 dias, pegava... Cascava fora de novo. Vazava fora de novo. Quando vocês chegaram, antes de eu fazer essa pergunta, vocês vão pensando aí, eu vou fazer a pergunta, vocês pensam, eu vou falar dos anunciantes. Quando vocês chegaram, Deus Hermínio, à conclusão que vocês precisavam de uma ajuda maior para você não ter que descumprir aquilo que sua avó ensinou para você lá. Que ó, o casamento é um só e você vai ficar nele até o fim de sua vida. Vai pensando aí. E aí eu quero falar dos nossos anunciantes, que são os irmãos que nos ajudam sempre aqui. Né? Mais uma vez, falar do nosso irmão Thiago Kensley, que é mentor de negócio. Então, se você precisa de uma assessoria na sua empresa, ou pessoalmente falando, para você, né, conseguir sucesso, melhorar o seu marketing pessoal, melhorar os negócios da sua empresa, né, procure aí o Thiago nas redes sociais, @Thiago_Kensley. Né? O Thiago, ele é autor do livro Trilha dos Milhões, onde ele conta um pouco da trajetória dele, desde quando ele era office boy da empresa até, né, se tornar diretor executivo dessa empresa comercial. Então, entra aí nas redes sociais dele, mande um direct, procure o Thiago, que ele vai estar lá com a sua equipe pronto para ajudar você. Outro irmão que nos ajuda também é o Eduardo, lá da Azuri Motors. Então, se você precisa fazer venda de veículo, comprar ou deixar seu carro lá em consignação, né, às vezes você não tem tempo de vender e quer uma ajuda especializada, lá a empresa do Eduardo é segura, um ambiente bem confortável, bem atrativo para você vender seu veículo, além de estar na mão de uma pessoa que é uma pessoa honesta. Então, hoje em dia, esse mercado de venda e compra de veículos, vocês sabem como é que é. Então, procure nas redes sociais, né? Vai aparecer para vocês aí o Instagram da Azuri Motors. Procure o Eduardo lá com a equipe deles, que eles vão te atender lá da melhor qualidade possível. Você também que precisa de gestão de tráfego pago, quer melhorar o impulsionamento das suas redes sociais, quer criar leads para trazer mais clientes para sua empresa, quer ser notado aí nesse mercado digital, procure o Igor Santarini lá da Identidade Mais. Vai aparecer aí para vocês também na tela o site da empresa deles, identidademais.com.br. Procura eles lá que eles vão ajudar vocês nessa questão aí do tráfego pago, né, para você ganhar mais notoriedade aí nas redes sociais. Beleza? Quando que vocês chegaram, vão pôr assim no fundo do poço? Não, ou nós vamos daqui, ou senão nós vamos ter que largar, ou nós vamos ter que sair fora. Quando que foi isso? Isso foi quando eu saí da empresa que eu larguei o caminhão. Eu cheguei em casa um dia, que nós morávamos aqui, no fundo sempre foi na região aqui mesmo, nós moramos aqui embaixo. Uhum. Eu cheguei, parei o caminhão na porta de casa, como sempre, eu tinha ido tirar tudo. Tirava os chinil dos caminhão, a cozinha, descarregava tudo em casa para poder lavar. Eu levava o caminhão para a empresa, deixava lá uns 15 dias até carregar, e enquanto eu lavava minhas coisas, organizava as coisas em casa. Uhum. Ela trabalhava quase em frente, ali na época. Ela viu que eu cheguei, ela chegou em mim e falou: nós dois precisamos ter uma conversa séria. Oh. Isso é porque ela já tinha descoberto também que eu tinha arrumado outra mulher lá para baixo, no sul do país. Droga. Já tinha descoberto que eu estava usando drogas. Ela chegou em mim e falou: ou você tira suas coisas do caminhão e sai da empresa, vamos viver uma vida digna nós dois, você pega suas coisas, põe dentro do caminhão e some. Rapaz, deu uma enquadrada nele de primeira. Foi daquela de... Ou vai ou racha? Aí eu não dei nem moral para aquilo, não. Mesmo? Nem... Acabei de tirar minhas essa mulher tá coisas do caminhão, liguei o confusão. caminhão para a empresa, larguei lá, voltei e fiquei com aquilo pensando ali. Aí ela me chamou, ela sempre vinha no grupo de oração. Já estava aqui na Sagrada. Já estava aqui na Sagrada. Aí ela me chamou, falou assim: amor, vamos no grupo de oração hoje, na quinta-feira? Falei: vamos. Não, pastor, você tinha quebrado o pé. Não, foi depois que eu quebrei o pé, eu voltei a trabalhar ainda. Naquela época que eu quebrei o pé, eu fui lá para casa da minha mãe e tanto que eu voltei, uma coisa engraçada, eu voltei para trabalhar com o pé quebrado, bebendo, usando droga. Pé quebrado? Um pé quebrado, voltei para pressão, deu 18, 12, parece minha pressão na época. Porque lá. eu lembro que você estava com o pé quebrado e eu fui pro grupo de oração sozinha, porque eu sempre ia sozinha na quinta-feira. Aí eu voltei, eu peguei ele usando cocaína. Ele tinha feito uma carreirinha na minha máquina de lavar roupa e ele estava usando. E foi o meu último, sabe? Aí quando eu vi aqui, eu falei: eu não vou deixar esse homem na minha casa. Eu tô com o Vitor Hugo e o Felipe e a Mariana crescendo. O Vitor Hugo já trabalhava no supermercado do Barão como padeiro. O mais velho, revoltado demais com o pai, tinha mais de ano que não conversava. Então, assim, os dois não tinham diálogo, né? E aí,
no final eu ainda chego em casa e vejo aquela cena, e eu sabendo que o Vitor Hugo, ele sempre fala, mãe, eu não gosto do meu pai, porque meu pai, ele não, nem pro futebol ele não gosta de conversar comigo. O Vitor, ele é um menino assim, meio que revoltado. E eu tinha, sabe, um sonho de ver os dois conversando, um sonho de ver os dois juntos, sabe? Vai chegar o momento em que eu vou falar e que vocês vão ver a situação que esses meninos estão vivendo hoje. Uhum. E quando eu cheguei da igreja, que eu vi aquela cena, eu falei, não, agora não tem jeito mais, agora eu vou ter que viver mesmo sozinho com os meninos, porque eu não dou conta. Eu tenho que ajudar o Vitor, ajudar o Felipe, agora o Hermínio, drogado. Como que eu vou fazer com esse homem dentro de casa? Aí foi quando ele começou, né, paixão? E ela engoliu ainda aquilo ali um bom tempo, até esse dia que chegou, né? E o dia que ela me chamou para vir no grupo de oração, eu já tinha voltado a trabalhar, já, tudo normal. Aí eu vim com ela, fomos lá na frente, o Bosco que recebeu a gente. Tudo atitude dele. Eu só sonhava em ir no grupo com meu marido, mas eu não imaginava que ele tivesse essa atitude sozinha. Mas uma coisa que, igual você falou, que motivou os princípios da minha avó, nunca abandonou o casamento. Nunca deixei de rezar o terço e rezar o rosário, desde criança. Mesmo nessa confusão mesmo drogado, dirigindo caminhão, o meu terço pendurado no caminhão, eu pegava o terço, começava a entrar em desespero, eu começava a rezar o rosário. Igual me afundei muito na cocaína, foi um tempo que eu passei bem difícil, foi porque me deu um início de depressão na estrada. Muito sozinho. E o que acontece com as drogas? Ela te dá uma falta de ilusão que está bem. Porque enquanto você está ali, você está usando, você está com o pensamento no outro lugar, não, estou de boa, estou tranquilo. Você sai com um amigo, bebe aqui, faz coisa errada. Eu subia, eu entrava naquela favela do Rio de Janeiro, Complexo da Maré, Morro do Alemão, sozinho, chegava de peito aberto, entrava, ia para lá, buscava o tanto que queria, voltava para o caminhão e ficava de boa. Nossa. Então, você não... Você tinha tem nem noção da realidade, nada, né? Você tinha coragem para tudo. Você chegava, o pessoal tudo armado, igual você vê na televisão. Você chegava, você apresentava muita gente de uniforme da empresa, porque sabia que a empresa funcionava na região, e deixava você passar, você ia lá, pegava o que você queria e voltava para trás. Ele já sabe que era cliente, né? Já conhecia. Então, era uma coisa que, para mim, era normal. E naquilo ali, desde quando aí nós pôs que veio para o grupo de oração, eu sempre rezando e pedindo a Deus. Eu saí da empresa, demorou 3 meses para eles me dispensar, que eles não queriam me dispensar. Foi 3 meses que eu fiquei em casa, chegava lá, não, descansa a cabeça, falei, gente, eu preciso de sair, é problema pessoal, não tem nada contra a empresa. Aí até que eles resolveram, fez um acordo comigo, devolvi o FGTS para eles, os 40%, me demitiram, aí eu fui trabalhar no transporte coletivo. E começamos a participar do grupo com o pastoreio, né, com o Fábio e a Rejane, nós fomos a primeira ovelha deles, que tem muito a agradecer. O Fábio nem sabe as libertações que eu tive dentro do pastoreio dele. Aí eu trabalhando no transporte coletivo e não conseguia largar as drogas, a cocaína. A bebida foi antes de começar um fato, como se diz, inusitante, aconteceu, Deus para me mostrar que eu estava errado com a bebida. Eu bebi de uma certa forma que eu apaguei dentro de casa, apaguei dentro do banheiro. E quem me tirou, me levou para a cama. Quem me achou? Seu menino? A minha menina, Mariana. Pequenininha. Com 11 anos, né? Ela tinha 10, 11 anos de idade. Aí, nisso, eu prometi para mim mesmo que minha família nunca mais ia me ver bêbado na vida. Falei que eu ia largar da bebida. Falei que minha família não vai me ver bêbado mais. Eu comecei a diminuir a bebida. Só que não largava da danada da droga, da cocaína. E nem do cigarro. Até que um dia, numa partilha, hoje o casal está em Portugal, hoje, o Júlio e a Tati, né? Na casa deles. Pediu para orar por mim, mas a Deus, e começou a orar, nós sentados, eu comecei a chorar, de soluçar.
E, como se diz, e começou o que eu tinha usado de cocaína, chegava a escorrer no nariz, que eu tinha usado mais cedo. E eu chorava aquilo e na minha cabeça vinha que tinha um tio meu e uma tia-avó que estava muito mal. E realmente era uma tia e um tio que sempre orava por nós, né, bem? Olha. As irmãs da minha avó. Uhum. E aquilo ali me veio na cabeça, eu não dava conta nem de sair do lugar. Tanto que eu chorava. E nós nem carro tinha, né, bem? Nós trabalhávamos no transporte coletivo. O Fabinho, onde o Fabinho passava, ele pegava nós e levava para os partilhas. Ele mais a Regiane. A importância do pastoreio, né, rapaz? Nossa, nós ia e voltava com eles. Eles pegavam a gente, levava, voltava. Uhum. E nesse dia eu tive a libertação da cocaína, das drogas. Olha. Nós a gente estava morando aqui, né, bem em frente ao auxílio, né? Era Sim, aqui, em frente ao auxílio dos cristãos aqui. Ó, abri um parênteses aqui, Hermínio. Gente, vocês estão nos vendo aí, nos ouvindo, principalmente os nossos irmãos pastores da comunidade nossa. Né? Tô falando pastor aqui, o povo vai achar que da igreja evangélica. Mas é os pastores, aquele que cuida da ovelha. Veja, você está nos ouvindo e às vezes até nos vendo pensando em desistir do pastoreio. Olha a importância do pastoreio na vida do Hermínio. E nós não estamos falando do encontro de casais, nós não estamos falando de grupo de partilha, hein? Segunda-feira, num grupo de partilha, olha a libertação que esse irmão conseguiu através da oração uns dos outros. Porque às vezes a gente pensa assim que, né, para a cura acontecer tem que ser igreja, dentro da igreja, o telhado da igreja rachar e vir aquelas coisas. Não. É no simples. E a palavra de Deus se cumpre no que ele está falando. Porque onde 2 ou mais estiverem reunidos, Deus ali está. Olha só que bênção. Então, não desista desse ministério por nada na vida. Peça a Deus essa graça de continuar firme, porque isso pode ser impactante e salvar muitas vidas, como, né, ajudou o Hermínio a ser liberto de algo tão ruim na vida dele, que era a droga, né? Mas pode continuar aí, meu irmão, por favor. Eu cheguei em casa, eu tinha uma quantidade escondida lá em casa. Eu peguei, passei pro banheiro, quebrei, joguei no vaso, dei descarga. Acabou. Nunca mais. Oh, glória. É uma coisa que tem muita gente que me pergunta como. Eu falei assim, Deus, ué. a libertação. É, Deus. ué. E sempre rezando o rosário. Eu trabalhava no ônibus, tinha linha de ônibus que eu fazia, eu ia e voltava nela, era 2 rosários, um para ir e um para voltar. Eu fiz calo no dedo, pedindo a Nossa Senhora a libertação disso. E através do grupo de pastoreio, né, pela intercessão, eu consegui essa libertação. E que foi a primeira grande libertação na minha vida, que eu falo que foi essa libertação das drogas. A segunda, que se diz que eu não tinha largado a bebida ainda. A segunda libertação que eu tive foi a do cigarro, pouco tempo depois. Eu falo que foi no encontro de casais. Essa do cigarro. Nós saímos, estava aqui em frente ao auxílio ainda, nós saímos daqui para ir para o encontro de casais, lá na chácara. Saída de Hidrolândia lá ainda? Na antiga lá. Uhum. É no Espansul, né? Se não me engano, Rosa dos Ventos. É. Nós saímos para lá, deixei a carteira de cigarro. Tinha tirado um cigarro dela, a carteira de cigarro isqueiro, em cima da televisão. Ela virou para mim, você não vai levar o cigarro? Não, eu falei, vou levar a carteira de cigarro para lá para quê? Eu vou sair lá para fora, lá para a beira do corpo, fumar, voltar, todo mundo vai ver que eu estava fumando por causa da catinha de cigarro. Não vou levar. Então foram sexta, sábado e domingo, 3 dias. Sem fumar. Nunca mais pus cigarro na boca de lá para cá. Olha. Voltei e ela ficou lá em casa uns 15, 20 dias em cima da televisão, né, Bem? Você tentou e você não deu conta. Não, eu deixei ela lá. Não, eu falo assim, mas outras vezes Eu você já tinha tentou. tentado já na estrada, aquele negócio que eles falam que é remédio para fumar, isso, aquilo, outro. Não, pregar adesivo. Tentou fumar e não conseguiu. Isso, ele sentia cheiro ruim, não gosta mais do cheiro. Tanto o cheiro do cigarro como o da droga da cocaína me dá ânsia de vômito. Isso. Até hoje. Mesmo, hein? E depois disso veio a bebida, porque eu saía trabalhava na empresa aqui em cima, né, de ônibus, eu vinha para casa de a pé. Aí eu passava nesse subidor à noite, pegava uma latinha de cerveja e vinha descendo tomando. Aí depois do encontro de casais, eu comprei umas 4 latinhas de cerveja, se não me engano. Na metade dos 2 goles que eu dei, eu já estava batendo a mão no bolso e na bolsa procurando cigarro. Joguei a cerveja fora, joguei tudo no muro da empresa mesmo. Joguei tudo, falei, não vou pôr isso na boca mais também.
Porque um vício traz o outro. Leva o outro. E nisso veio vindo a nossa conversão de lá para cá até hoje, né, bem? Até hoje estamos sendo O convertidos. que você pode falar, Deus, depois disso tudo, né, de ter encontrado a comunidade, o grupo de casais, como que é hoje o relacionamento de vocês? O que você pode, né, falar para as pessoas que estão nos vendo aí, né, as mulheres entendendo o que Deus pode fazer, né, num lar que não tinha diálogo, né, vocês se conheceram muito novos, assim, do acaso. Amizade. Deus sabe todas as coisas, a gente sabe disso, né? Deus escolheu vocês, né? Então, assim, como que é hoje? Como que é o relacionamento dos seus filhos hoje com vocês, com você, Hermínio? Como é que é isso hoje? Quando o Hermínio saiu do caminhão, que começou a trabalhar aqui dentro de Goiânia, né, que a gente começou a participar do pastoreio, eu não imaginava um dia o Hermínio sendo amigo dos filhos, né? Porque a Mariana não, a Mariana desde nenenzinha que ela começou a estudar e escrever, ela punha uns recadinhos na gaveta de cueca do pai. Que saudade. Mulher tem essa sensibilidade. Essas então, coisas, agora né? os meninos não, os meninos simplesmente se afastou e pronto. E eu falava com Deus, Senhor, eu nunca deixei de amar o Hermínio. Eu me afastei sexualmente dele, mas o amor que eu tinha por ele, sabe, eu nunca deixei. Tanto é que eu poderia ter apaixonado por outra pessoa, né? Mas não, eu queria ver ele comigo, porque o meu maior sonho era ter o Hermínio na igreja com os meus filhos, né? E isso, cada dia que passava, estava mais distante. Cada dia que eu descobria alguma coisa do... Primeiro foi a mulher, depois foi as drogas, a bebida sempre existiu, nunca deixou de existir, o cigarro também, mas assim, sabe, cada dia que passava estava mais distante. E eu vendo o Vitor Hugo ter um ódio muito grande pelo pai. Eu abraçava o Vitor e falava assim, meu filho, um dia a mamãe quer ver você abraçar seu pai. E ele falava assim, não mãe, tem dó. Aí... Esses dias, antes mesmo da gente mudar para Trindade, já tinha um relacionamento legal com o pai. Eu vi os dois brincando lá e deitados junto. O Hermínio de conchinha com ele, né? E os dois conversando. E eu falei, Senhor, muito obrigado, porque eu não vou morrer sem ver isso. E hoje eles estão construindo, né? Hoje os dois trabalham juntos, assim, fazendo uma garagem lá na casa do Vitor, porque o Vitor Hugo comprou a casa dele. E eles é mais amigo do que eu. Mas assim, eu não tô... A mãe já tá com ciúme. Eu não tô com ciúmes deles, mas assim, eu vejo os dois juntos, sabe? Trabalhando no trailer. O Vitor Hugo, ele não dá muito certo comigo, sabe? Mas quando ele conversa com o pai dele, tá tudo certo. Então, assim, o amor venceu. Sabe, e através desse amor veio a união, a partilha, ver os dois assim, sabe, o desabafo entre pai e filho, abraçar, sabe, beijar e falar, papai, eu te amo. Isso aí era o meu maior sonho desde que os meninos eram pequenos, né? E hoje eu vejo isso no Hermínio, mas no Vitor Hugo. O Felipe, ele nunca demonstrou ódio, o Felipe foi sempre amor, sabe? Não, sabe, mas o Vitor Hugo teve um rancorzinho. E isso, os dois juntos, é muito bom de ver. Para mim, hoje, se não existisse mais a comunidade, sabe, se falar assim, vai acabar. Mas eu simplesmente falo assim, sabe, a comunidade fez a minha vida. A comunidade construiu a minha família. A comunidade, ela transferiu o ódio, as brigaiadas, por compaixão, paciência. Porque lá em casa hoje tem discussão. Não é um lugar santo ainda, que é o maior sonho, mas tem respeito. Sabe, um dos maiores respeitos que eu vejo nos meninos é com o Hermínio. Eu nunca imaginava que o Hermínio um dia ia ganhar um respeito dos filhos. E hoje ele falou, a água apagou. Porque os meninos sabem que quem está falando é um pai de Deus. É um pai de comunidade, é um pai de igreja, é um pai que reza o rosário todos os dias antes de trabalhar. O Hermínio, ele não consegue abrir o trailer sem ter rezado o rosário. E os meninos sabem disso. Sabe? Se eles poderem viver uma outra vida, essa semente que o Hermínio está plantando na vida deles vai viver para sempre, na família de cada um deles. Então, assim, sabe, eu tive muita turbulência entre os meninos e o Hermínio. Mas hoje eu venci.
Eu venci não é porque hoje meus filhos estão casados, não, eu não tenho nenhum filho casado, mas eu tenho um filho que eu vejo em cada detalhe, em cada conversa que eu tenho com eles, o amor que o Hermínio e eu transbordamos através da comunidade, levar na vida de cada um deles. Isso é bom, sabe? Isso faz parte de uma transformação muito bonita, que é ver o Hermínio, que não conversava com o filho mais de 2 anos, e de repente os dois estão lá abraçados, beijando, e não, mãe, pode deixar que eu falo com meu pai. Não, mãe, meu pai. Fala, tá bom, meu filho, tá bom. Pra mim tá ótimo. Hermínio, e aí? Como que é? E aí você, né, nessa experiência? O que você sente? E aí, já aproveitando, o que você pode deixar de mensagem também para os pais? Ou muitos irmãos que estão nos vendo, que passam por essa dificuldade que você passou, né, da bebida, das drogas, e hoje você ter sua vida totalmente restaurada. Eu me emociono porque, assim, cara, você vê uma situação igual era, e Deus fazendo assim hoje, né, igual a família unida, é algo assim que é... Porque é Deus mesmo, não é nada, não é ninguém. A comunidade é só um instrumento. É a graça de Deus totalmente plena acontecendo aí na família de vocês. Eu choro toda hora, porque assim, cara, é Deus fazendo, e aí sim, muitas pessoas estão nos vendo e não conseguem perceber isso. Né? Às vezes vê a gente no grupo de oração, você está lutando, às vezes você não quer ir, mas você vai, porque a gente sabe a importância, porque talvez é naquele dia que você não quer ir, num grupo de oração, alguma coisa, que Deus vai fazer e vai falar. E a prova maior desse amor de Deus está aí. Né? Tinha tudo para cada um estar um lado hoje, seus meninos perdidos, você no outro mundo, talvez nem vivo, mas Deus está aí. A prova do amor de Deus está aqui diante de nós. Né? A vida em si com os meninos hoje é uma bênção. Ainda bem que assim, tem esses avanços? Tem. Porque o meu filho, o Vitor, ele a natureza dele é a natureza do meu pai, escrita, varrida e lambida. Não tem esse negócio de falar, acho que é por isso que eu mais ele dá... Atrito, muito, igual, muito né? atrito. Dois bicudos, mas o que a gente vai aprendendo? A gente vai aprendendo a compreender um ao outro. Perdoar, né? O perdão, principalmente. Sobre isso. Eu mesmo cheguei a pedir perdão para meu filho já 2 vezes. Em si, por quê? Pelos meus atos, os meus erros com ele. Uhum. Então, isso a gente tem de chegar a se abrir com os filhos e falar isso. É verdade. Então, hoje eu não posso falar assim, mas o menino briga por causa disso. Não, hoje, graças a Deus, tudo encaminha bem. Agora, eu não sei se nisso também foi pelas dificuldades que a gente passamos também. Uhum. Principalmente na época da pandemia, né, bem? Isso. A gente passamos um perreco muito grande na pandemia. A gente morava bem no fundo do Senai aqui. Uhum. Eu com aluguel atrasado. Na época, a prefeitura tirou a gente lá da porta do hospital, tive que trazer o trailer. O trailer que ficou aqui no estacionamento da igreja ficou 84 dias parado. Eu lembro dele lá. Eu lembro lá. E nesse vamos ver, como se diz, a gente passou por uns maus pedaços, porque a gente não tinha dinheiro para pagar aluguel, pagar água, pagar energia. E teve a gente fala que viver em comunidade é bom, realmente, gente, é uma coisa maravilhosa. Porque a comunidade hoje, para mim, é minha segunda família. Não interessa se é você, se é ele, se é o Laor, a Cíntia, mas o Carlos. Quem saiu da comunidade hoje, igual os nossos padrinhos hoje estão afastados, né? Mas o que aconteceu nisso? Um irmão nosso na época de comunidade, hoje não está mais, nos cedeu uma casa para morar. A casa dele estava à venda, ele falou, não, vou ceder a casa, né? Eles conseguiram a casa para a gente morar até eles venderem a casa. Eu não sei se a gente pode dizer o nome deles. Pode falar, aqui, na hora. O Sinésio mais a Mônica. Uhum. Eles nos cederam uma casa deles, ali a bar do CSU um pouquinho. Uhum. A gente moramos uns quase 8 meses, né, bem? Acho que foi até 1 ano, pastor. Uns 8 meses, mais ou menos, nos cederam a casa para morar. E pagava só a água e a energia da casa. O aluguel nosso, que estava atrasado aqui onde morava, o aluguel, água e energia, a comunidade pagou para a gente. A gente não tinha condição naquela época. Uhum. E a gente viveu uma boa parte, né, deram cesta básica para a gente, ajudaram a gente na situação que a gente estava meio perreco. Pegamos Covid, ficamos com Covid também parado alguns dias. Depois que a gente voltou a trabalhar, a gente pegou Covid também. E aí a gente vê onde que a família da gente, eu falo assim, a família da gente está na comunidade. Porque eles que ajudam a gente na hora da necessidade, porque a comunidade foi até mim, eu não pedi,
Não. O Valdir, mas a Tieta tava sempre assim, até brigando com a gente. Vocês não falam, vocês estão passando por isso, aquilo outro. Então, umas coisas que a gente tem de dar valor na comunidade que a gente vive hoje, por causa disso. E eu brinco muito com ela, através da comunidade hoje, a gente tem a nossa casa. Eu falo isso, porque o tempo que a gente ficou vivendo na casa que o Senhor deu pra gente, a gente conseguiu reestruturar a nossa vida totalmente diferente. Porque conseguimos dar entrada na casa, financiada pela Caixa, onde que a gente mora hoje. Olha aí. A Mariana passou no vestibular da faculdade, na época da pandemia, fez aquele vestibular online. Aí ela chegou em mim, pai, mas é caro. Eu falei, minha filha, Deus provê. Você quer fazer? Quero. Ela está fazendo a faculdade, a gente está dando conta de pagar. Olha só. Então, porque a providência de Deus, ela vem de acordo. Você fala assim, amanhã vence uma conta. Gente, eu não tenho dinheiro. Chega na hora de pagar a conta, você dá um vasculhado ali, o dinheiro está ali. Parece. Você tira um pouquinho de cada conta, um buraquinho, o dinheiro está ali, você quita aquilo ali. Mas é questão do dízimo, né? A gente nunca deixou de pagar o dízimo e por isso as nossas contas sempre a gente tanto o dízimo como a contribuição da comunidade também. Você citou um assunto muito importante. Aí o dízimo é questão de conversão. Então. E aí a própria palavra fala isso, né? Fazer experiência, né? Faça a sua parte. Não que Deus é obrigado a nos recompensar por nada, porque Ele já nos dá muito mais do que a gente merece, né? Mas todas as pessoas que são fiéis no dízimo, da contribuição lá na comunidade, você vê que Deus nunca deixa faltar. Não deixa. Não deixa. Você pode passar a rocha que foi, igual você está falando. A rocha dali, encata um negocinho que... Você chega lá. É isso. Não adianta. Isso aí, como se diz, depois que eu aprendi isso sobre o dízimo, ainda isso vem lá do início, lá da minha avó. A minha avó, ela dava a aposentadoriazinha dela, nem que seja R$10. Ela pegava, ela ia lá na igreja, pegava e deixava lá. Então é uma coisa que não seca nunca pra gente. Graças a Deus. Louvado seja Deus pela vida de vocês, né? Pelo testemunho, muito emocionante. Muito bom ouvir a história, né? Tem tantos irmãos da comunidade que a gente vê, né? Cruza, fala poucas coisas e não conhece a história, né? Isso. Belíssimas histórias, belos testemunhos, né, de vocês. Né? E aí, pra gente finalizando, né, Deus, se você puder deixar uma mensagem para as mulheres que talvez estejam vivendo a situação como você viveu no casamento, né? Falta de diálogo, marido no mundo. Né? O que você pode deixar de mensagem para essas mulheres? Para elas, de alguma forma, buscarem força para continuar lutando pelo casamento delas e um dia ter essa graça de ver seu marido restaurado, ver seus filhos unidos com o marido e a família caminhando como Deus quer, né? Então, eu acho que muitas das mulheres que pode estar passando pelo mesmo que eu passei, que foi traição, ficar sozinha com os meninos, pensa assim, sabe, eu preciso viver. E para que eu possa viver, eu tenho que largar tudo isso. Vai no caminho mais fácil. Vai no caminho mais fácil. O meu conselho é que vai para a igreja. Porque se você está sofrendo em casa com seus filhos e com seu marido, o único caminho é a igreja. Mas a igreja católica muitas vezes não ampara. Se você conversou com uma pessoa, porque isso já aconteceu comigo, de chegar na igreja católica e não se sentir amparada, é porque eu fui na pessoa errada. Insiste, vai na pessoa, uma hora você vai chegar na pessoa certa. Teve um dia que eu estava na igreja, sabe, e vendo uma palestra, e eu chorava muito, muito, porque muita coisa acontecendo comigo, mas o Hermínio. E a Cidinha chegou, sabe, do meu lado e falou assim, minha irmãzinha, você quer conversar? Eu falei, não, eu só quero te abraçar, você posso? E ela levantou e eu abracei ela, ela chorou até também junto comigo, não sabe nem por que ela estava chorando. E até hoje eu olho na Cidinha e falo assim, gente, será que a Cidinha lembra desse episódio? Ela olhava para mim, eu não sei por que você está chorando, minha irmã, mas eu quero chorar também. Eu falei, então tá, vem. Então, assim, sabe, de muitos, a gente encontra sempre alguém que vai nos amparar, mesmo sem saber o porquê. Mas não desiste, não desiste da sua família. Se você tem filhos, se você tem um casamento que foi consagrado dentro da Igreja Católica, esquece um pouco da sua vaidade. Esquece um pouco de achar que a felicidade tem que ser roupa nova, arrumar o cabelo porque o meu marido não tá bem, então é por causa que eu tô feia. Não, esquece um pouco de tudo isso, aprende a rezar o terço.
aprende a rezar o rosário, aprende a levantar 3 horas da manhã e se ajoelhar. Porque os seus filhos um dia vão te agradecer. Seus filhos um dia vão falar assim, mãe, se hoje a gente está aqui comendo essa pizza por causa do meu aniversário, foi porque a senhora intercedeu por nós. Então, essa felicidade vale a vida inteira. Aquela felicidade que eu não preciso disso, eu vou largar tudo, é muito curta. A minha felicidade que eu escolhi ter com meus filhos e com meu marido, ela vai durar a vida inteira, independente de qualquer coisa que meus filhos escolherem. Eu plantei uma semente que está no coração de cada um deles. E está colhendo os frutos, né? Hoje, né? Meus filhos hoje comprou casa, tudo pertinho de mim, o Vitor, o Felipe, só falta a Mariana porque ela ainda está fazendo faculdade. E eu, assim, sabe, eu sempre tive medo deles se afastarem, né? E o Felipe falava assim, mãe, quando eu for comprar minha casa, só vai ver, eu quero ficar bem longe. Eu falei, duvido. Comprou uns 3 quarteirão abaixo, tá longe. Então, tudo Graças isso, sabe, é graça de Deus. E Deus sabia que eu merecia esse presentinho de ter meus filhos, meu marido, tudo perto de mim, no Santuário Sagrada Família, junto com a comunidade Família Santa. Eu quero viver isso muito ainda, e eu faço um convite de cada uma, para elas não só ir no grupo, porque o grupo é só um incentivo de mostrar que vale a pena, mas a oração dentro de casa é tudo. Amém. Tudo. É tudo. Amém. Se você larga tudo na hora lá, sabe, vai para um cantinho fazer suas orações, talvez hoje você não está percebendo, mas daqui a um ano você vai falar assim, Senhor, e aí o fruto daquela oração. Eu vejo muito isso, inclusive agora, nesse momento que eu estou aqui participando de tudo isso, se eu fui convidada é porque alguma coisa foi transformada dentro de mim, Amém. Dentro da minha casa e com os meus filhos. Graças a Deus. Muito obrigada Amém. a vocês. Emily, o que você pode deixar de mensagem para os homens? Talvez tem muitos irmãos até dentro da comunidade, né, próximo de nós, a gente não sabe, né, que às vezes ainda está na dificuldade de deixar bebida, alguma ovelha. Alguns passam por essa dificuldade também da bebida, da droga. O que você pode deixar de mensagem? O que esse cara tem que fazer para sair disso? E se tornar um homem assim igual você, virtuoso, que reza o rosário todo dia, que luta pela família, que hoje evangeliza outras pessoas também? Bom, a primeira coisa é acreditar na família, na esposa dele, nos filhos. O perdão mútuo entre a família, principalmente com a esposa e os filhos, que a gente tem de ter a sabedoria de pedir perdão pelos erros da gente, que a gente comete, que o homem, ele erra muito. E o homem, se uma mulher sábia do lado, ele não é nada, não. Porque, como se diz, hoje eu sei a esposa que eu tenho. Se diz, sempre do meu lado, sempre guerreira, lutando, me ajudando em tudo. Tanto que hoje nós trabalhamos junto, né? No nosso negócio. Então, que o homem ele tenha paciência com a esposa, saiba compreendê-la de maneira certa. E fé que ele vai conseguir. Ele tem que ter fé em Deus e ter persistência. Porque não adianta você falar, eu vou fazer, e chega ali e você dá aquela balançada, não, deixa pra lá. Precisa ter decisão, igual você teve, né? Não, parei, acabou. Você tem de ter a opinião própria daquilo ali. Que não é uma coisa fácil, principalmente para um homem, porque ele é muito cabeça dura. É verdade. O homem ele gosta muito de pender para o lado errado. Ele acha mais fácil ir para o lado errado do que o caminho certo. E aí é duas coisas, né? Que assim, para complementar o que você está falando, né, eu acho que o cara precisa ter, primeiro, decisão e oração. E oração, principalmente. Se não unir os dois, porque a oração vai dar sustento para a sua decisão, senão você vai vacilar. Mas é a decisão, é para ontem. Esse negócio de ficar ali, não, né? Você viu lá, né? Por exemplo, se você começou a tentar largando devagarzinho a cerveja, mas você viu que a hora que você põe na boca já puxou outra coisa. Não, então corta tudo e segue a vida. E garra no rosário que Nossa Senhora não desampara. Não. Nossa Senhora não desampara ninguém. Ela é a mãe de Deus e nossa. Amém. Graças a Deus. Só ela para ajudar na intercessão no que a gente precisa. Bom demais. Louvado seja Deus pela vida de vocês mais uma vez. Muito obrigado mesmo. Tenho certeza que Deus escolheu vocês para estar aqui mesmo, né? Ou para que a gente pudesse ouvir um pouco disso, né? E aprender um pouco mais também. Porque com certeza a gente aprende muito ouvindo vocês, o testemunho de cada um, a decisão, né? O desejo de serem pessoas novas. Então, muito obrigado pela disposição de vocês. Que Deus os recompense aí com o triplo. Amém. Estamos sempre à disposição. E você estava falando negócio da Cidinha chorando, eu lembrei de uma palavra que a gente leu aqui essa semana na reunião nossa do ministério, acho que comunidade é esse aqui, ó. Tá lá em Romanos 12, no versículo 12. 12, é isso mesmo?
Não, perdão, no 14. Abençoai o que vos perseguem, abençoai-os e não os praguejeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Então a vida de comunidade é isso, a gente se alegrar com a alegria do outro, chorar com a tristeza do outro, estar junto, a gente vivendo ali, esquecer aqueles que nos fazem mal, abençoar eles também, mas saber que aqui é o nosso porto seguro. Não é isso? Amém. Então, para você que ficou conosco até agora, muito obrigado, meu irmão e minha irmã. Né, vai aparecer na tela para vocês aí o nosso QR Code, o QR Code onde você pode contribuir com a nossa comunidade. Você viu o Hermínio falando aqui que, né, durante um momento que eles precisaram, a comunidade foi lá, pagou aluguel para eles, pagou água, energia. Né, às vezes a gente fala de obras, né, que está construindo chácara, e aí muitas pessoas pensam que é só isso que a comunidade faz, e não é. Por trás, meus irmãos, aqui da nossa comunidade, tem muitas pessoas que são assistidas diariamente com a conta de energia, água, cesta básica, remédio. Então, se além dessas obras que precisam muito da nossa ajuda, nós estamos lá construindo a nossa capela, a comunidade tem essa parte social, que às vezes não é divulgada, e muitas pessoas falam, não vou ajudar essa comunidade, ela não faz nada. Faz e faz muito. E para isso a gente precisa da sua ajuda. Então, pega o seu celular, escaneia o QR Code aí, faça a sua doação, R$5, R$10, não importa. Faça aquilo que você consegue fazer e aquilo que está no seu coração. Seja fiel. Né? Nos ajudando, você vai estar ajudando a evangelização, para que mais famílias sejam restauradas. Assim como o Hermínio, mais a Deus, e tantos outros que já passaram dando testemunho aqui e ainda passarão, né, que foram alcançados pela comunidade. E nada disso é possível ser feito, infelizmente, sem o dinheiro. Então a gente precisa da ajuda de vocês. Né? Como eu falei no episódio anterior, nós estamos estruturando toda a nossa chácara para que os nossos encontros sejam todos lá, o nosso retiro de casais. Né? Nós estamos construindo lá uma capela lindíssima para acolher Jesus, para que Jesus esteja lá fisicamente conosco também. Né? E temos muitos outros projetos, né? A construção dos dormitórios, né? O aumento lá do nosso refeitório. Então a gente precisa da sua contribuição. Contribui conosco. E mais do que isso, compartilhe esse episódio para que mais pessoas também, né, vejam esse belo testemunho e muitas pessoas ainda sejam restauradas por essa graça. Então, louvado seja Deus pela sua vida. Obrigado por estar aqui conosco e até o nosso próximo episódio, se Deus quiser. Até lá, e estejam conosco também todas as quintas-feiras, às 20h30, no Santuário Sagrado Família. Vamos viver essa graça, né, da vida em comunidade, crescermos na fé juntos. Amém, meus irmãos, e até, então, o nosso próximo episódio. Fiquem com Deus.